Olá, eu sou o Antônio Jonathan Paulo Araújo, da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, e irei apresentar o trabalho Contribuições do Psicólogo Jurídico frente à Síndrome de Alienação Parental, Diagnóstico e Sintomas Sofridos. O trabalho apresentado trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o papel do psicólogo jurídico nos casos de crianças e adolescentes vítimas de alienação parental. Desse modo, o interesse dessa pesquisa surgiu a partir do panorama da sociedade contemporânea, uma vez que, devido ao aumento dos divórcios, que geram disputas judiciais, os casos de alienação parental são cada vez mais frequentes. Desse modo, o objetivo desse trabalho se fez ao ponderar a importância da atuação do psicólogo jurídico em casos de síndrome de alienação parental, caracterizando quais as técnicas de diagnóstico esse profissional utiliza, bem como identificando os sintomas sofridos pelos filhos que passam por alienação parental. Já a metodologia desse trabalho foi desenvolvido a partir de material publicado anteriormente, tais como artigos disponíveis nas plataformas Cielo e Google Acadêmico. Foram utilizados como critérios de inclusão dos materiais analisados os seguintes descritores: alienação parental, síndrome de alienação parental, psicologia jurídica, divórcio e separação conjugal. Além disso, foram incluídas pesquisas feitas no Brasil, publicadas entre 2002 e 2017. Após a análise, foram selecionados 5 artigos obtidos na íntegra e analisados de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos. Portanto, foi utilizado o método conceitual analítico, visto que foram utilizados conceitos e ideias de outros autores, de forma a responder ao objetivo do trabalho. No que tange aos resultados, Gardner define a síndrome de alienação parental como sendo um transtorno psicológico que acarreta vários sintomas em crianças e adolescentes expostos às disputas judiciais de seus pais. Alguns sintomas observáveis, segundo Freitas, são os filhos desenvolverem uma linguagem não verbal, como falta do contato visual, distância significativa do alienado e ausência de diálogo. Ademais, a síndrome se manifesta a partir da manipulação psicológica da criança por um genitor denominado alienador, que altera a percepção da criança sobre a realidade, com o intuito de destruir o vínculo com outro genitor, denominado alienado. De acordo com Lisboa, algumas das intervenções realizadas pelo psicólogo para diagnosticá-la podem ser entrevista pessoal com as partes envolvidas, análise do histórico da dinâmica familiar do casal e do caráter dos envolvidos. Nessa perspectiva, o psicólogo jurídico, enquanto perito, irá facilitar o diálogo entre as partes, para que essas possam buscar a melhor alternativa para solucionar a problemática em questão. Desse modo, conclui-se que a atuação do psicólogo jurídico é substancial para mediar esses casos, haja vista o olhar diferenciado desse profissional, compreendendo o comportamento humano em suas relações sociais e afetivas, o que reforça sua relevância no âmbito do direito. Além disso, também pode-se concluir que compreender os efeitos psíquicos que a síndrome de alienação parental causa nos filhos é de extrema importância para o psicólogo, uma vez que, tendo posse desse conhecimento, esse profissional pode desempenhar seu papel de forma eficiente para que haja a prevenção dos casos e, em situações em que essa síndrome já está instalada, identificar os casos e elaborar estratégias de recuperação das vítimas que gerem efeitos positivos. As referências utilizadas para criar esse trabalho são essas, e desde já eu já agradeço a sua atenção.